Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Espero bem que todos vocês realmente estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que é As Aventuras de Santola. Um vídeo diferente hoje para vocês, porque eu pretendo fazer algo diferente para mostrar para vocês algumas coisas que nós temos aqui nas casas dos santomenses, as coisas mais tradicionais que nós temos nas nossas casas. E gostaria de fazer para vocês uma pergunta interessante. O que de mais tradicional vocês têm nas vossas casas? Será que são as mesmas coisas que nós temos aqui nas casas de santomenses também, aqui em Santo Tomé? Será que são as mesmas? À medida que vocês vão vendo esse vídeo, vocês podem dizer se é a mesma coisa ou não. Portanto, fiquem ligados neste vídeo, se inscrevam no canal, deixem o vosso like. Estou a perceber que muitas pessoas estão gostando dos vídeos que eu tenho feito, mas acredito que com mais tempo vou melhorando os meus vídeos e com certeza vocês já apreciarão muito mais. Portanto, fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem o vosso like para poder dar aquela fortalecida, neste vídeo e para outras pessoas também conhecerem o trabalho que eu costumo fazer. E antes de começar cada um desses objetos, vou contextualizar para vocês por que nós usamos esse objeto, ou por que esses objetos existem e qual basicamente é a função de cada um deles. E o primeiro objeto que eu tenho aqui é um feixe de vassoura. Este é o primeiro objeto que nós usamos muito aqui em Santo Tomé. É feito principalmente por folhas de andala. Cada uma dessas fitas de vassoura que estão aqui, que vocês podem ver, que formam esse feixe. Esse feixe já está um pouco velho, mas apesar disso, ele ainda é muito funcional. Conseguimos varrer muito com este feixe de vassoura. É usado muito para varrer quintais. Portanto, isso aqui não pode faltar numa casa de um santomense, porque é o mais tradicional que nós temos, para nós podermos assim varrer quintal, varrer dentro de casa, tirar o pó, pó não, teias de aranha. Isso também é usado também para tirar teias de aranha, quando está lá no teto e tal, e usamos muito isso também para tirar teias de aranha. Vejo muito esse instrumento, ou nesse caso este objeto, sendo usado por muitas famílias de muitos santomenses por aí. Se vocês visitarem-nos aqui, com certeza vocês vão ver isso em muitos lugares. É muito usado mesmo. É muito usado mesmo. E vocês vão dizer nos comentários caso vocês também têm um objeto desse também, ou se por acaso tem um outro parecido, e vocês digam o nome aqui nos comentários, tá bem? Então, como é que nós fazemos então para sentar se nós não tínhamos aquela habilidade de fazer cadeiras ou coisas assim? Porque nós, no passado, antes não tínhamos cadeiras próprias, mas usávamos outro tipo de bancos, não é? Outro tipo de banco. E é isso que eu quero vos mostrar. Existem dois tipos de bancos que nós usamos aqui em Santo Tomé. Em muitas famílias ainda continua a existir esse tipo de banco. Eu sei que muitas também já deixaram de usar esse tipo de banco, mas muitas famílias, principalmente famílias humildes, ainda possuem este tipo de instrumento, esse tipo de objeto nas suas casas. Este é um banquinho. Eu até posso mostrar para vocês como é que se usa. É assim, põe-se assim e é isso mesmo. Este é um banquinho, é o nome que nós damos a esse estilo de banco para nós sentarmos. E é muito usado aqui em Santo Tomé, especialmente pelas nossas mamás, as nossas avós, quando elas estão a fazer comida, principalmente. Lembro muito a minha avó, a minha mãe fazendo calulu, que é uma das comidas tradicionais aqui em Santo Tomé. Eu sei que em Angola também tem calulu, mas é um pouquinho diferente do que nós fazemos aqui. Então as nossas mamás muitas vezes usam esses banquinhos que nós temos aqui para ficar mais perto ao chão e usar as suas gamelas, que é outro instrumento que nós temos aqui em Santo Tomé, que eu vou vos mostrar depois, para colher folhas e assim picar as folhas para fazer este prato que é excepcionalmente maravilhoso aqui em Santo Tomé. Não só para esse objetivo, mas para sentar, conversar, quando eles têm convidados, quando têm pessoas em casa. Então eles usam muito deste banquinho aqui para oferecer aos seus convidados quando chegam aqui. Apesar de ser muito pequeno, mas eu gosto imenso de sentar neste banquinho ou neste objeto que nós temos aqui em Santo Tomé. Mas como eu vos disse, existe outro banco que nós usamos aqui em Santo Tomé também. É um pouco maior que este aqui e ele tem outro nome. Estamos a falar deste aqui. O nome deste banco aqui é mocho. Por que colocaram este nome? Também não sei, mas eu sei que ele é muito funcional.
Normalmente esses aqui são mais para sentar à mesa. Como nós não tínhamos aqueles bancos maiores, então muitas vezes usava-se mocho. E é especialmente usado por crianças, não é? Faziam esses mochos aqui, esses bancos menores para crianças. Mas muitas famílias aqui em Santo Tomé ainda possuem este tipo de objeto em casa, principalmente as famílias humildes, como eu havia dito anteriormente. Pois é, mas não só, tem muitos outros objetos que eu quero vos mostrar aqui. Vamos lá continuar. Agora, passando para outra categoria de objetos, entramos na categoria de objetos que são usados especialmente nas nossas cozinhas aqui em Santo Tomé. As nossas cozinhas aqui em Santo Tomé, muitos dos objetos que nós usamos nas cozinhas são tradicionais, muito tradicionais mesmo. E muitas, mas muitas mamás nossas, muitas avós, principalmente as nossas avós, ainda possuem esses instrumentos tradicionais. Eu vou mostrar para vocês um desses instrumentos tradicionais que nós usamos nas nossas cozinhas, que é este que está aqui. Algum de vocês, antes de eu dizer o nome, sabe o que é isso? Conseguem me dizer? Ou por acaso no vosso país tem esse objeto? Veja só. Ele é deste formato. É basicamente uma madeira que fizeram com este formato aqui, né? Com uma parte mais achatada na parte da ponta. E normalmente a gente usa isso na cozinha para mexer a comida. Isso se chama pau de colher. Podia ser colher de pau, mas nós costumamos a chamar pau de colher. Não sei porque que está ao contrário, mas pronto, eu sempre ouvi este objeto sendo chamado de pau de colher. Mas pronto, é isso. Este é o pau de colher. É usado especialmente para mexer as comidas, principalmente comidas de água, ou mesmo quando se está a fazer um refogadozinho, usa-se isso para mexer a comida quando está na panela. Portanto, esse é um objeto também muito usado aqui, continua a ser vendido aqui em Santo Tomé, muito, mas muito mesmo. E muitas pessoas compram. Algumas agora compram simplesmente como item de decoração, mas outras usam mesmo para fazer uso específico nas nossas cozinhas. Outro objeto interessante que nós também usamos nas nossas cozinhas é um objeto que nós temos para ralar coco. Exato, é um objeto que nós usamos principalmente para ralar coco. Infelizmente aqui em Santo Tomé não tem muitas famílias que têm condições para poder ter raladores, ou nesse caso para ter um triturador para coco, para outras frutas que precisam ser raladas, né? Principalmente coco. Então usamos um objeto muito específico para esse objetivo. Estamos a falar deste raladorzinho aqui, mas eu acredito que tem muitos outros que são maiores do que esse aqui. Ele é composto por quê? É uma tábua de madeira e na ponta vem esse ferro, tem bicos, né, na ponta assim, desse jeito, e é aqui que se coloca o coco. Eu até podia vos mostrar como é que isso funciona, mas infelizmente não tenho como, eu não tenho cocos aqui para vos mostrar isso. Talvez em um outro vídeo, em uma outra oportunidade, posso vos mostrar. Imaginem só, vocês têm um coco na mão, o que é que vocês fazem? Com este ralador, vocês vão sentar, o banquinho é para isso. Tentem imaginar comigo, vá lá, vocês têm uma bacia, coloquem na parte de baixo, tens o banquinho à mão, vocês vão sentar em cima desse instrumento aqui e depois, com o coco na mão, fazer este movimento com a parte de coco na mão. E por mais incrível que pareça, funciona. Pois é, funciona. Eu acredito que vocês também devem ter instrumentos, estranhos como esse, mas que funcionam, não é? Mas também nós preparamos muitas comidas temperadas, não é? A gente não costuma usar malaguetas inteiras e colocadas na comida. Esses temperos que vocês já veem nas lojas, todo moído, bem preparadinho, para vocês pegarem e simplesmente colocar na vossa comida. Como é que é feito aqui em Santo Tomé se nós não temos trituradores, ou muitas famílias não usam trituradores porque não têm como conseguir um? Veja só o que nós usamos aqui. Isso aqui. A gente usa isso aqui. Espera aí, só pedra? Então, vos enganei. Olha, usamos isso aqui. Esse é um instrumento que nós usamos aqui. Esse é um conjunto. Esse é o nosso triturador. Não, a gente usa esta tábua que tem aqui. A gente costuma chamar de tábua de pisar malagueta. Mas nós não usamos apenas para pisar malagueta. Usamos principalmente malagueta sim, mas para outros temperos que nós costumamos a moer antes de colocar na comida. É simples, coloca aqui a malagueta, ou o tempero, ou o cominho e simplesmente
funciona desse jeito. Já estou craque nisso também. Gosto muito de cozinha, inclusive. Mas também, para além desse objeto que nós usamos na cozinha, tem outros que nós usamos para poder organizar as nossas coisas. Isso que está aqui. Normalmente é um cesto. A gente costuma chamar isso de cesto, não é bacia. Isso aqui é um cesto que nós organizamos as coisas aqui dentro na cozinha também. Muitas famílias ainda possuem isto aqui nas suas casas e, cara, dá muito jeito. E também é usado especialmente para carregar coisas de um lugar para outro. Muitas mães, principalmente, usavam esse tipo de cesto. E existem cestos maiores que nós também usamos para carregar outras mercadorias, para carregar andi, para carregar muitas outras coisas também. E esses cestos aqui, eu não cheguei-vos a dizer, esses cestos aqui são feitos especialmente com andala, aqueles paus de andala. Não vou conseguir mencionar para vocês exatamente qual é o nome que se dá para essas fitas que se tiram na andala e para poder formar esse cesto, mas é feito com andala da palmeira. Para além desses objetos que eu vos mostrei, que eu mostrei para vocês aqui, que são excepcionalmente tradicionais, existem muitos outros que nós usamos aqui em Santo Tomé, que tem nas nossas casas. Um desses objetos foi muito, mas muito usado aqui em Santo Tomé por muito tempo por causa de falhas de energia que nós tínhamos aqui em Santo Tomé, que era uma coisa terrível. Mas agora a falha de energia não é assim tanto, mas existem alguns lugares aqui em Santo Tomé que ainda existem muitas falhas de energia. Como é que essas pessoas engomam as suas roupas? Eu vou deixar aqui na tela o objeto especial que eles usam para engomar as suas roupas, que é o ferro de carvão. Esse ferro de carvão não é feito aqui em Santo Tomé, é feito em um país na África e ele por muito tempo foi importado para aqui em Santo Tomé e muitas famílias usaram desde muito tempo até o dia de hoje. E é interessante que este ferro ajudou muitas famílias aqui em Santo Tomé. Assim como o nome diz, é um ferro, mas ele só funciona com carvão. Pois é, coloca-se carvão na parte de dentro do ferro, acende lá o carvão e ele, quando tiver já brasa, a parte de baixo vai ficar quente o suficiente para poder assim, passar na roupa. E assim a gente sai de casa engomadinhos. Pois é. Mas, para além deste objeto específico que nós também temos aqui em Santo Tomé e foi muito usado, há um objeto muito interessante que nós usamos até o dia de hoje. Pode passar tempo, pode chover, pode fazer tudo, mas esse objeto é muito usado e também vendido aqui em Santo Tomé. Muitas famílias, como não têm condições de usar gás, então o que eles fazem? Eles usam um tipo de fogão. Eu acho que em Brasil principalmente fala-se fogão, mas aqui para este objeto em específico fala-se fogareiro. São fogões e o seu combustível principal, pode-se usar lenha também, mas o seu combustível principal basicamente é o carvão. A gente usa muito carvão aqui em Santo Tomé para poder cozinhar, como combustível para usar principalmente na cozinha. Esse carvão é feito principalmente de madeira carbonizada. Como fazer este carvão? Corta-se a madeira, são madeiras específicas, nem toda madeira dá para fazer carvão, então corta-se madeiras específicas, enterra-se no chão, toca fogo nele, literalmente, e depois cobre-se aquela madeira completamente com folhas cruas, com barro, e deixa-se lá para ele tornar carvão. E usamos muito carvão nas nossas cozinhas para fazer comida, fazer outras coisas. Nós usamos o carvão. Espero bem que vocês tenham gostado muito deste vídeo, que eu pude mostrar para vocês todos esses objetos que nós temos aqui e que faz parte do nosso cotidiano aqui em Santo Tomé, faz parte das casas tradicionais aqui em Santo Tomé. Será que algum desses objetos que vocês viram aqui também tem no vosso país? Por exemplo, no Brasil, será que alguns desses objetos aqui vocês também têm nas vossas casas? Digam-me nos comentários aqui embaixo, em Moçambique, em Angola, em outros países que falam português, se vocês também têm esses objetos lá no vosso país e se faz parte do vosso cotidiano, se eles são tradicionais lá no vosso país. Digam aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários, vou dar um coraçãozinho para aqueles comentários muito bons. Um vídeo completamente diferente sobre curiosidades aqui em Santo Tomé. Portanto, se vocês gostaram desse vídeo, como vos disse anteriormente, deixem o vosso like, comentem aqui embaixo uma mensagem positiva para mim também, dá-me forças para poder continuar publicando esses vídeos que para mim são vídeos fantásticos, deixam realmente muito feliz fazer esses vídeos para vocês.
vocês e que vocês também possam se inscrever no canal, dar aquela força que com certeza vai fazer toda a diferença no trabalho que eu faço aqui para vocês, para mim, para todas as pessoas que estejam dispostas a assistir este conteúdo maravilhoso. Outra coisa que eu achei interessante é que muitas das pessoas que assistem os meus vídeos são brasileiros. Isso é muito interessante. Vi um comentário de um amigo, posso dizer um amigo, que ele é do Moçambique e vive na África do Sul e gosta muito de São Tomé. Quero te dizer muito este amigo que fez aquele comentário num dos vídeos passados, que eu também amo muito Moçambique e gostaria muito, mas muito de conhecer este país maravilhoso. Eu acredito que sim, que é um país muito maravilhoso e que tenha coisas que são parecidas com aqui em São Tomé. Portanto, fiquem bem. Um ótimo abraço para todos aqueles que estão no Brasil, em Moçambique, em Angola, em Portugal, em toda parte do mundo que fala português. Fiquem bem, um abraço para vocês e daqui foi Paulo Jorge. Tchau, tchau.